A Ponte Preta anunciou na tarde de ontem os seus primeiros reforços para o início dessa nova temporada. E não foram poucos não, viu? Victor Andrade, Diogo Silva, Serginho, Rodrigo Souza, Arthur, Simon, Bruno Lopes e Lucas Cândido apareceram nas redes sociais da Macaca vestindo um uniforme alvinegro. O experiente goleiro Diogo Silva falou com a imprensa e comentou sobre como é ter os ex-goleiros Lauro e Brigatti no dia a dia do clube. O Lauro, a gente sabe da identificação dele com a Ponte Preta, e isso veio a fazer com que ele chorasse no rebaixamento, né? Ele nem falou diretamente com o Luiz, ele estava falando com uma pessoa do lado e ouvi. Então a gente vê, né, a identificação do Lauro, né? E com o João também conversei, né? Até falei para ele assim, nós não viemos aqui fazer a Ponte Preta grande, porque a Ponte Preta ela já é grande. Com 38 anos, o goleiro impressiona por sua longevidade no futebol após atuar por mais de 10 clubes diferentes durante a carreira. Diogo Silva chega após defender a meta do Paysandu na última Série B. Não tem assim uma preparação específica, especial assim, né? As coisas estão acontecendo naturalmente. Claro que eu sou um atleta que desde novo eu não tenho isso de perder noite, né? Não tenho esse negócio de balada, de bebida alcoólica. Já Victor Andrade, que estava no Botafogo de Ribeirão, chega para reforçar o ataque pontepretano após diversas saídas de atletas no setor ofensivo. Feliz que pôde concretizar agora, para esse ano de 2025, para a gente conquistar nossos objetivos, que obviamente o principal é voltar para a Série B e fazer uma boa campanha no Paulista. E em relação aos primeiros dias de treino, muito bom o trabalho do professor Alberto, ideias novas, um grupo muito bom, muito qualificado. Óbvio que a gente tem que entrosar, jogadores chegando, jogadores que já ficaram, mas estou muito feliz, estou muito motivado e espero que possa ser um grande ano. Com passagens pelo futebol português, alemão e sul-coreano, Victor Andrade também tem atuações por grandes clubes brasileiros no currículo. O jogador de 29 anos ganhou o apelido de Novo Neymar quando atuou pelo Santos, e era um desejo antigo da diretoria da Macaca, mas que agora se torna realidade. Como eu falei, eu já venho conversando com o Brigatti, presidente, desde depois do Paulista. Só que depois do Paulista eu tive uma proposta de fora muito boa, que não tinha como eu recusar. Então eu fui para a Ferroviária, que era para ficar ali uns 3 meses, para abrir a janela em junho. Só que mudou, a quantidade de estrangeiro também excedeu e que não deu certo o negócio. Mas a princípio, depois do Paulista, já era para eu ter vindo para cá. Não deu naquela época, mas agora deu certo e estou muito feliz e espero fazer muitos gols. O último a falar com a imprensa foi Rodrigo Souza, o volante que estava atuando no São Bernardo há mais de 5 anos. É um desafio também, de estar vestindo uma nova camisa, de ter uma nova experiência, né? Sabe da Ponte, que é uma equipe grande, a maior torcida do interior de São Paulo. Com a Ponte Preta apostando na experiência de Rodrigo, o meio-campista de 37 anos chega ao Majestoso para ser um dos líderes dentro do vestiário da equipe alvinegra. As saídas de Ramon Carvalho e Emerson Santos abrem espaço para o novo reforço da Macaca começar a temporada como titular. Tem um novo grupo, de experiência, e acho que isso também encaixa um pouco no meu perfil, né? Como você falou, eu estava no São Bernardo há um tempo, já sendo capitão, sendo uma das lideranças lá, e isso também ajuda bastante. Eu acho que os jogadores também que estão chegando aqui, mais que já estavam aqui, acho que a gente está montando uma grande equipe. Tá aí o Rodrigo Souza, o último a falar, 5 anos e 5 temporadas no São Bernardo, jogador que realmente se impõe em campo, mas resta saber a parte física, a parte clínica, né? É um jogador que não é tão jovem assim e, consequentemente, a Ponte vai ter uma sequência. Então, e vai ter uma sequência de jogos. A Ponte joga contra o Novo Horizontino, depois Santos, depois Portuguesa, como os outros times, né? Não tem tempo de preparação, é preparar agora. E aí, Tigrão, como é que você está vendo a Macaca? Enfim, os jogadores foram anunciados, mais 2 foram anunciados hoje, né? O Vladimir vai informar já. Mais 2 que foram anunciados dentro daquela leva, daqueles jogadores que a gente já havia falado aqui nos programas deste plantão de Natal e Ano Novo. E aí, Tiger? Não, a gente tá falando aí de idade avançada há algum tempo, mas os caras tiveram bem o que você falou. Eu acho que são boas contratações, jogadores experientes, tem que mesclar para alguém carregar um pouco mais o piano, né? Aquele negócio da mobilidade, se movimentar mais e tal, mas a Ponte tá montando um time cascudo, né? Esse jogador que acabou de falar com a gente, se tiver bem clinicamente, muita experiência, poder de imposição,
na contenção, na proteção à zaga. A Ponte está montando um time que nos leva na direção de acreditar que vai ser um time que não vai, por exemplo, ser aquele time cordeirinho da Série B, onde não aparecia um líder e dava com o negócio em cima da mesa e falava, lá no intervalo, ou mesmo dentro de campo, o que está acontecendo? Então não tinha um líder nato, a Ponte. Não tinha um cara que fazia o papel do auxiliar dentro de campo, do treinador, que dá aquela chacoalhada. Agora está trazendo vários jogadores rodados, experientes. Eu chamo esse elenco que a Ponte está montando de um elenco cascudo. O que não pode acontecer é começar a machucar jogador veterano ao mesmo tempo, que daí o treinador vai ficar sem opção. Por quê? Porque o jogador mais velho normalmente demora um pouco mais para retornar, não é? Mas é um time experiente, é um time de jogadores rodados, de jogadores que têm qualidade técnica. Veja o Serginho, que foi anunciado oficialmente ontem, né? Ele não teve muitas oportunidades na Série B no Santos, mas é um cara que sabe jogar, pô. É um meia que chega, que dá boas assistências, que ocupa bem o espaço da transição, para fazer a bola chegar à frente, para finalizar. Então, mas tem 34 também, aí 38, 36, 32. Então tem que ver como é que vai pôr toda essa gente para jogar e como é que vai ser o abacaxi do time. Mas experiência não vai faltar, não. Não é time master, não, igual muita gente andou dizendo aí. São caras que querem fazer um campeonato legal. O Alberto Valentim é bom treinador. E a gente vai esperar agora aquele negócio do encaixe, né? Às vezes dá, às vezes não dá. Tomara que corra tudo bem para a Ponte, mas algumas contratações interessantes. O Dudu, por exemplo, é mais jovem. Deve ser titular como volante. Vai jogar do lado do Rodrigo Souza? É. Hã? Pode ser? Pode ser. O Dudu não tá aí, né? Não, ainda não foi anunciado. Mas já tá treinando, para quem não sabe. Tá faltando dentro daquilo que a gente vem falando. É protocolo. Quem mais aí? Praticamente o Dudu, né? Dudu, porque quais foram os outros dois anunciados agora? O Jean Dias, né? O atacante Jean Dias, que já estava treinando, vindo lá do Paysandu, e também o volante, o Léo Oliveira, né? Que era Léo Índio. Mas passa a se chamar de Léo Oliveira. Que é mais jovem, que é um volante mais jovem, tem 28 anos também. Léo Índio e o Dudu, mais jovens. Pacheco foi anunciado já também, não está aqui porque foi já hoje, né? Acabou sendo Pacheco anunciado já tinha hoje. sido anunciado. Então, o Bolis, veja, eu acho que tem que ter muita inteligência agora, muito olho clínico na hora dos treinamentos, para escalar um time que tenha esse balanço atlético, fundamentalmente. Porque o futebol está muito nivelado, né? Hoje o time normalmente não precisa ser brilhante, mas um time que corre muito e que marca muito está fadado a ter êxito, a lograr êxito. Como diria aquele outro que está meio sumidão, hein? Precisa aparecer, hein? Ficou mais sumido, né, Tigrão? É, antes, de vez em quando fazia umas gracinhas, né? Mas agora tá meio quietão, hein? Um abraço pro Antônio Lupe. Opa! Grande repórter, grande menino. Gente lá de Ribeirão demais. Preto. Gente boníssima, um abraço E só pra tô com saudade. corroborar o que você vai dizer, corroborar, né? O Batista treme na catacumba. É por isso que eu usei aí. O técnico Alberto Valentim, quando você deu entrevista ontem, disse que as posições mais carentes, que ainda a Ponte vai buscar jogadores nesta reta final das contratações, exatamente para um centroavante, um lateral esquerdo, são as duas posições em que ele mais sente a necessidade da contratação. E tem mais uma informação que eu obtive ontem. A gente vai falar sobre o caso Matheus Silva e também do Ramon. Mas aqui a Ponte busca 3 jogadores para estas 3 posições. Como o Vladimir disse, jogador do setor defensivo, um jogador para o ataque. Vai ser difícil, né, encontrar um centroavante barato, porque o Gé está machucado. E um jogador de meio campo. Então são 3 posições que a Ponte quer para fechar neste primeiro momento o elenco para o início do Campeonato Paulista. Está procurando, está buscando. O mercado está difícil, está inflacionado, mas a Ponte está trabalhando nesses 3 compartimentos. E fechando só o raciocínio na esteira do que você falou, o Elvis fica, né? Fica. Então o Elvis é um jogador de qualidade técnica indiscutível, mas mobilidade, intensidade, não vamos cobrar muito isso do Elvis.
O Elvis tem que ter alguém correndo por ele. Então você não pode, isso que eu falei da tal da inteligência e do olho clínico na hora de escalar. Você não pode absolutamente montar um meio-campo com 2 volantes veteraníssimos, mais o Elvis. Então vai ter que mesclar um pouco de juventude. Ah, não, mas o cara tem 34, 38, mas corre o campo inteiro. Não é o que se vê, não é o normal, né? Esse cara já pega o atalho, já orienta e tal. Então essa é a maneira, para mim, que o time da Ponte deve ser escalado. Montado, o elenco está praticamente fechado. São mais 2 ou 3 aí. Mas como escolher os 11 para fazer o time base? Eu acho que tem sim que ser levado em consideração. Além da parte técnica, de jogadores, todos eles sabem jogar. Também a parte física, senão o time fica paquidérmico, com a bola nos pés vai jogar, mas quando perde, pega uma molecada aí a 40 graus na sombra, no Campeonato Paulista no interiorzão, já tem um café pequeno aí na estreia, em Novo Horizonte, vai vendo, né? Correria, vai pra cima, intensidade, toca rápido. Então a ciência, me parece, o pulo do gato é encontrar um time fisicamente equilibrado. E aí ajusta a parte técnica e tática. Olha, sobre o caso Matheus Silva e também do Ramon Carvalho. Ontem noticiamos, e os meios de comunicação também, de que o Matheus Silva enviou uma notificação à Ponte cobrando 13º salário, uma parte de salário, fundo de garantia, entre outras situações. Na casa de R$2.300.000. Matheus Silva tem contrato até o final do ano com a Ponte Preta, mas não seria utilizado pela atual comissão técnica. Então a Ponte teria que rescindir com o jogador, era essa a intenção, ou um acordo entre os dois. Outro fato, Ramon Carvalho pede na justiça cerca de R$1 milhão. O Ramon Carvalho também venceu o seu contrato, mas ele está cobrando também algumas situações em relação a isso. Vladimir, o que a Ponte informa em relação a esses 2 casos? A Ponte já enviou uma nota oficial, não vai se pronunciar, a Ponte já foi notificada. O que você pode falar para a gente em relação a esses 2 casos? Oficialmente, a Ponte informa que não foi notificada ainda, Boris, com relação a isso, esses problemas. Reconhece que há essa questão, algumas pendências financeiras com os jogadores, mas oficialmente não foi notificada e somente assim ela vai se manifestar em juízo também dentro desse processo. Como você disse, não fazia parte dos planos contar pelo menos com o Matheus Silva, não era um jogador que fazia parte dos planos para a sequência, mesmo tendo o contrato. A Ponte não se diz surpresa com a situação, mas afirmou que só vai se manifestar oficialmente quando for notificada judicialmente com relação aos 2 casos. O que deverá ocorrer, Tigrão, na próxima semana, porque o fórum está fechado, recesso, volta só na próxima semana e a partir daí, evidentemente, que a Ponte vai se defender. E é claro que o jogador está na dele, vamos considerar assim, ele pede esse valor, depois a Ponte tem uma situação onde ela acha que está devendo e vai ter que pagar. Fique bem claro a situação, o próprio presidente Eberdim disse em várias entrevistas de que salário não está atrasado. O Matheus Silva está pedindo alguns dias de salário de dezembro que ele trabalhou, depois a Ponte deu férias para os jogadores e voltou recentemente, voltou no dia 26, só que este salário de dezembro seria pago ou será pago agora nos primeiros dias de janeiro, que é perfeitamente normal, é como um trabalhador normal, jogador de futebol. Muita gente imagina que não, mas CLT, ele recebe no 5º dia útil, no dia 10, o que é acordado. Mas evidentemente, Tigrão, que essa notícia no primeiro momento para o torcedor assusta, né? A Ponte inicia o ano com a expectativa depois do rebaixamento e de repente vem 2 notificações aí, um jogador cobrando mais de 2 milhões, um jogador cobrando R$1 milhão. Como é que você vê todo esse cenário? Vejo com muita preocupação. Isso atrapalha totalmente o bom andamento do clube. Eu acho profundamente lamentável e a argumentação, fundamento jurídico do Matheus Silva é falta de recolhimento de fundo de garantia. Isso. Então, se o cara tem o contrato ainda vigente, você para rescindir tem que acertar tudo ou entrar num acordo, mas o fundo de garantia é sagrado, né? São 8% do salário que o jogador percebe por mês. Então, eu não tenho detalhes do processo, eu falei bastante a respeito disso ontem na Rádio Bandeirantes. Aliás, você é nosso convidado para acompanhar todos os dias de segunda a sexta, das 17 às 19h30,
no AM 85.7, em todos os aplicativos, no YouTube, inclusive com imagem. E eu falo, nós falamos bastante a respeito disso, até porque o espaço é maior, são 2h30 de programa. Eu não tenho detalhes, mas se for uma solicitação de rescisão indireta, o que é a rescisão indireta? É quando o funcionário pede a rescisão via judicial. A rescisão não é por parte do clube, ele pede porque tem obrigações em aberto. Então existem algumas cláusulas que justificam o pedido, que é o tal do fundamento jurídico, para saber se ele está amparado para pedir a rescisão indireta. A rescisão indireta, quando o juiz concede e entende que ela é plausível, o magistrado, ela tem o mesmo efeito do que quando o clube manda o jogador embora por justa causa. Então a rescisão indireta, que é pedida pelo funcionário por obrigações não cumpridas, vou colocar aqui entre aspas bem pronunciadas, é o jogador mandando o clube embora por justa causa. E aí ele cobra tudo e mais um pouco, inclusive uma cláusula compensatória, e é por isso que o valor é tão alto, de todos os meses de salário que o clube teria que pagar até o final do contrato. No caso do Matheus Silva, dezembro desse ano, então são 12. Então vejam que aí é preciso acompanhar isso sempre mais de perto. É necessário, é imperioso, é uma questão de sobrevivência para o clube. Se você tem uma vulnerabilidade desse tamanho, e eu não estou dizendo que é essa a situação jurídica, eu estou supondo que seja, porque eu não tenho os autos e não tenho acesso ao processo. A ponte nem notificada foi. Mas se for esta a situação, é muito difícil para o clube recorrer disso. Por quê? Porque está caracterizada uma situação que justifica o deferimento, a determinação judicial para que ocorra a tal da rescisão. A rescisão indireta, ou seja, partindo por parte do empregado. Então é complicadíssima a situação. E por que eu disse, Bolis, encerrando esse assunto aqui, não é aula de direito e nem eu teria competência para isso. Não é aula de faculdade de direito. Mas por que é complicado e por que é que eu disse que tem que acompanhar de perto? Especialmente o cara que tem contrato e que você não vai aproveitar, tem que estar tudo direitinho. Porque senão você pinga a bola na pequena área para ele, para o seu jurídico, sem goleiro. E ele vai, claro, procurar os seus direitos. Nada contra. Se a lei faculta ao empregado procurar a tutela da justiça, ela foi procurada. Mas isso tem que haver um acompanhamento de funcionário por funcionário, caso a caso. Cada caso é um caso, cada um tem uma situação específica. O que está deixando vulnerável aqui? Aqui é o fundo de garantia, aqui é o não recebimento de férias, que é tudo que ele reclama. Aqui é o não recebimento de 13º. Pô, mas o cara tem contrato, nós não vamos aproveitá-lo? Chama antes para um acordo. Matheus, nós não vamos te aproveitar, vamos rescindir, ó, tem isso. Vamos arredondar? Porque depois que vai e é determinada a rescisão, essa tal da rescisão indireta, a situação é difícil. Ela não é irremediável, não é impossível, mas a questão da contestação já fica muito mais complicada.